Olá, vamos então para o nosso segundo vídeo sobre modelagem conceitual de banco de dados. E nessa parte nós vamos enfatizar as etapas do processo de construção da base de dados e os seus benefícios. Vamos passar por cada etapa então com mais detalhe. Então esse é o processo que nós apresentamos, nós fazemos uma identificação e análise de requisitos, nosso foco é nos requisitos informacionais. A partir disso, a modelagem conceitual para ter uma descrição concisa, standard, para entender qual é o escopo, quais são os dados, quais são as propriedades relevantes e que serve de ferramenta de diálogo com o cliente. Uma vez entendido, ela vai servir também como uma compreensão unificada e uma ferramenta para passar para implementação disso de acordo com uma tecnologia, no nosso caso, um SGBD relacional. Então, nós vamos traduzir isso para um esquema lógico, um esquema que segue o projeto relacional e depois fazer ajustes finos. Uma pequena pausa para a gente fazer um parênteses e lembrar que o foco dessa disciplina é nos dados, mas que na prática esse processo de identificação dos requisitos, ele vai compreender como um todo as funcionalidades das aplicações com os respectivos dados. E isso é matéria lá de engenharia de software e métodos ágeis. Então, aqui a gente vai focar na identificação e análise de requisitos informacionais. Eu vou dar textos para a gente praticar como se fossem enunciados destes requisitos resultantes dessa etapa que é muito difícil. Então, a entrada vai ser essa realidade da organização, ela é totalmente nebulosa, ela tem fronteiras mal definidas, é inexato, o cliente começa achando que é uma coisa, que ele começa explicando o que ele quer, e num processo de investigação a gente precisa, na verdade, entender do que é que ele precisa. Do ponto de vista de requisitos informacionais, o nosso foco é qual é a informação que é tratada por essas funcionalidades, que propriedades elas têm, que requisitos na sua manipulação e captura e que restrições que elas devem respeitar. O processo, então, é um processo de identificação e análise, isso é muito complexo, ele envolve muita interação com os nossos clientes, se usam técnicas de entrevistas, de observações, a gente analisa documentos, a gente conversa muito com essas pessoas, e o resultado, então, é uma especificação de requisitos, que é uma descrição aproximativa em algum tipo de linguagem com maior ou menos estruturação. Existem diferentes formas da gente representar esses requisitos, podem ser os chamados sentenças de requisitos, o sistema deve fazer isso, o sistema deve fazer aquilo. Em engenharia de software, vocês devem ver uma outra representação que é muito comum, que vem da UML, que se chama casos de uso. E mais recentemente se vem trabalhando sobre a ideia de histórias do usuário. O que é importante é vocês saberem que existe algum tipo de especificação a partir do qual eu vou conseguir entender que informações que essas funcionalidades manipulam. Frequentemente, essa especificação de requisitos ela vem acompanhado de um conjunto de documentos, podem ser os formulários e, às vezes, alguns diagramas. Por exemplo, eu posso usar um diagrama de processo, de atividades da UML para mostrar o fluxo dos diferentes processos, como é que eles se encaixam, etc. Vou mostrar um exemplo muito simples do que seria um caso de uso. Alguns de vocês já viram dentro de engenharia de software, outros não. Não é importante saber exatamente como é que se faz um caso de uso, mas o que é importante é mostrar que existe uma especificação de uma funcionalidade de uma aplicação dentro da qual eu preciso encontrar quais são as informações que são relevantes para serem guardadas na base de dados ou consultadas na base de dados. Nesse meu exemplo, eu tenho um contexto bancário. Eu tenho um cliente que quer poder sacar dinheiro no caixa eletrônico. Esse aqui é um caso de uso superficial. Então, eu digo que o ator é um cliente, ele quer poder sacar dinheiro no caixa eletrônico
as pré-condições que eu imagino que estejam prontas, né? Em algum momento ele já conseguiu o cartão do banco e já cadastrou a senha dele. E as pós-condições depois que eu executei esse caso de uso, o que aconteceu? Eu lancei essa transação da conta do cliente, eu atualizei o saldo e eu liberei o dinheiro para ele. E isso aqui é o que a gente chama de sequência típica de eventos. E aí a gente diz assim, o caso de uso começa quando o cliente fornece o número da conta bancária utilizando o cartão, depois ele continua informando a sua senha. Quando ele faz isso, o sistema valida esse número de conta e senha, autorizando a operação. Depois que a autorização é dada, o cliente informa quanto que ele quer sacar e o sistema autoriza esse saque, atualizando o saldo e registrando a transação de débito na conta do cliente. O sistema, então, vai liberar o dinheiro. Então, vamos lembrar que nessa disciplina a gente não vai aprender a identificação de requisitos, a gente não vai aprender casos de uso e a gente não vai nem utilizá-los, tá? Nós vamos entrar com descrições textuais que representam descrições textuais bem fechadinhas para praticar as atividades de modelagem, mas é preciso que vocês tenham ciência de que toda essa fase é para a gente compreender do que é que o cliente está falando, do que é que ele necessita. Dado que a gente então tem identificado os requisitos, no nosso caso, a gente quer coisas que a gente possa tirar as informações necessárias para constarem na nossa base de dados, nós vamos fazer a modelagem conceitual dos dados e o resultado disso é um esquema conceitual. A modelagem conceitual então toma como entrada esses requisitos e dependendo do grau de formalidade dessa especificação, ela é longa, ela é de difícil manipulação, às vezes elas têm centenas de páginas. Os casos de uso às vezes são muito estruturados, mas pode ser bem pior, às vezes as pessoas podem estar com figuras, às vezes podem ser bem informais, como histórias de usuário, baseado bastante em conversas, né, e que a gente tem que registrar através de casos de testes ou cenários. Tendo essa especificação, né, a gente vai no processo de modelagem de acordo com algum modelo conceitual. Na nossa disciplina, a gente vai utilizar uma entidade de relacionamento que é muito popular para os dados. Mas a UML, que vocês já devem ter visto um pedaço em técnicas de construção de programas, onde vocês viram diagramas de classe, ou talvez estejam vendo engenharia de software, onde vocês estão falando de casos de uso, de diagramas de atividades, ela também tem recursos para fazer modelagem conceitual. Isso é um modelo, e esse modelo vai ter uma parte que é gráfica, que é um diagrama, e uma parte que é textual. E um modelo conceitual, então, essa modelagem, esse conjunto de diagramas e modelagem conceitual. O resultado, então, que a gente quer é pegar esse documento que é bem longo, bem difícil e criar um esquema conceitual. Que vantagem? A gente tem uma descrição sucinta, composta de diagramas, gráficos que ressaltam o que é importante e texto que complementam vários detalhes. Esse texto tipicamente se chama um dicionário de dados. Usando uma linguagem padronizada, a gente tem então uma descrição que é clara, concisa, sem ambiguidades e sem contradições. E ela serve, como eu comentei, como uma ferramenta de diálogo. Então, vamos pegar aqui o nosso caso de uso, que era sacar o dinheiro no caixa eletrônico. Eu falei para vocês que eu precisava me preocupar com as informações. E aí eu ressaltei aqui de vermelho algumas coisas que aparecem como informações. Se ele fornece um número de conta e de senha e o sistema tem que validar isso, então eu preciso guardar essas informações relativas de um cliente. Se eu quero que o sistema autorize um saque e que registre essa transação e que atualize a minha conta, eu preciso guardar essa transação, o seu valor, a data, e eu preciso guardar dessa conta o saldo. Então, eu olhei, dentro disso aqui, eu tenho algumas coisas importantes que tem que ficar na minha conta. Bom, a conta tem saldo, tem número, tem senha, eu tenho uma transação de débito que tem
a conta, o valor e a data, e podem ser que eu tenha muitas perguntas que não estão muito bem esclarecidas naquele documento e que na prática eu tenho que ir lá e conversar com o meu cliente, eu tenho que esclarecer isso, e eu estou fazendo isso de acordo com uma linguagem de alto nível focada no domínio do problema. Por exemplo, eu posso perguntar, tem alguma informação importante sobre os clientes? Por exemplo, tem nome deles, pode ser que estejam lá num outro caso de uso, tá? E para que eu faço essa pergunta? Para entender se esse número de senha é de um cliente e serve para todas essas contas, ou se é para só esta conta aí da onde ele está sacando. Eu posso perguntar coisas como, será que um cliente e uma conta bancária é a mesma coisa do ponto de vista da abstração que eu estou construindo? Tem algum cliente que não tem conta? Tem um cliente que tem múltiplas contas? Será que tem alguma conta que tem vários titulares ou é sempre uma? E depois, quais são os dados que caracterizam uma transação bancária, né? A data, o valor, se deu certo, que tipo. Então, eu posso ter muitas perguntas que não estão ali. E essas perguntas, à medida que eu vou construindo o meu modelo conceitual, eu volto lá com o meu cliente e converso com ele. De acordo com as minhas respostas, eu vou representar elas através do modelo conceitual. Então, o modelo não está certo ou errado, ele representa as respostas daquele universo de discurso. E aqui eu tenho as respostas para 3 universos de discursos diferentes. Essas respostas que estão colocadas aqui e aqui são muito parecidas. Elas têm uma conta com número, senha e saldo, elas têm uma transação com data e valor. Cada conta tem várias transações que são esses lançamentos e elas têm clientes. Por enquanto, eu não sei nenhuma informação que distingue um cliente do outro. A diferença deles está aqui. Essa aqui considera que cada um desses clientes tem várias contas, possivelmente, mas pelo menos um. E essa aqui considera que esse cliente tem uma única conta. Essa variação que está colocada aqui embaixo, ela é diferente das duas precedentes. Ela considera que os clientes não são relevantes, que representar apenas as contas é o necessário, já que, por enquanto, eu não identifiquei nenhuma informação importante que distinga um cliente de uma conta. No exemplo anterior, eu utilizei a notação entidade relacionamento produzida por uma ferramenta chamada DBMan, tem um link lá no Moodle. E aqui eu estou mostrando um outro exemplo, que é o mesmo exemplo representado através de um diagrama de classes da UML, produzido pela ferramenta Asta. Depois que eu conversei bastante com o meu cliente, eu entendi bastante os requisitos informacionais dele e representei através do esquema conceitual aquilo que precisa estar na base de dados, aquilo que é relevante, quais são as restrições que são necessárias, eu vou passar a pensar em tecnologias de implementação, no nosso caso, um SGBD relacional. Então, eu vou traduzir esse esquema conceitual, transformando-o num esquema lógico, que vai utilizar, então, o modelo relacional. Eu vou trocar de vocabulário, em vez de falar de entidades, relacionamentos ou classes, eu vou trocar para tabelas e representando, então, o meu projeto lógico. Para alguns esquemas, isso é tão conhecido que esse mapeamento pode ser, inclusive, feito automaticamente. Aliás, este é um dos aspectos nos quais a ferramenta DBMan é muito boa. Então, o projeto lógico, a entrada dele é o esquema conceitual. Eu vou fazer uma tradução com regras mais ou menos padronizadas em função do modelo conceitual e da família do SGBD-alvo. No caso do ER para o relacional, isso é tão conhecido que é completamente automatizável e depois eu posso fazer ajustes. Outras coisas não são tão bem conhecidas, por exemplo, de um esquema de
orientado a objetos de classe para um esquema relacional, tem várias traduções possíveis. E o resultado disso é um esquema lógico. Eu vou, de acordo com a família do SGBD-alvo, por exemplo, relacional, descrever a mesma informação em termos dessas estruturas mais simplificadas da minha família. Se eu usar um modelo de grafo, eu vou representar através de vértices e nodos. Se eu usar um modelo relacional, eu vou representar através de tabelas. Se eu usar um modelo colunar, se eu usar um modelo par chave e valor, eu vou representar de acordo com esses conceitos, que são todos dependentes de implementação. Então, no meu exemplo, eu transformei aqui a minha conta, que tem vários lançamentos, né? Eu traduzi na tabela conta e na tabela transação. E aí eu tenho lá um atributo chamado de número, que na verdade é uma chave estrangeira. É uma forma como eu faço referência à conta relativa dessa transação. Na verdade, no modelo relacional, o que eu preciso é criar, de acordo com a linguagem de descrição da base de dados, chamada DDL, essas descrições aí na linguagem SQL. Por exemplo, create table conta, onde eu vou definir que tem um número, uma senha, um saldo. Eu vou definir os tipos desses atributos. Eu vou dizer que eles precisam ter um valor obrigatoriamente e eu vou dizer que existe uma chave primária de novo número. No caso de transação, eu vou dizer que tem um identificador de transação, que também é uma chave primária, que tem uma data, que é do tipo timestamp, que tem um valor, que tem um número, que é uma chave que referencia uma outra tabela, um outro atributo que está lá na minha tabela conta. Esse código aí também foi criado automaticamente usando a minha ferramenta. Finalmente, eu preciso me preocupar com algumas coisas relativas à representação dessa informação na forma de arquivos e algumas características que vão transformar o desempenho do meu SGBD em alguma coisa que respeite requisitos de desempenho. A isso nós chamamos de projeto físico. Então, a elaboração do projeto físico tem como entrada o esquema lógico. Eu vou escolher ou refinar estruturas de armazenamentos, vou definir índices apropriados que vão me acelerar o acesso a essa informação. Eu vou levar em consideração um produto específico, por exemplo, Oracle, ou MySQL, ou Postgres, e tipicamente quem faz isso é um cara chamado DBA, o administrador da base de dados, que conhece bastante esses produtos e que vai tomar decisões que aumentem o desempenho dessas aplicações quando elas acessam essa informação. E o resultado disso é incluir na descrição da DDL essas considerações. Vamos ver alguns exemplos? Então, a ferramenta DBMain, ela até me gerou automaticamente essa parte aqui, que é a DDL com a descrição lógica. Mas o DBA tem que decidir outras coisas. Por exemplo, se eu vou fazer uma implementação no Postgres, eu posso criar essa minha tabela de uma forma bem mais complexa. Eu tenho que decidir outras coisas. Por exemplo, eu preciso decidir uma coisa chamada Table Space, que é a área reservada no sistema de arquivos para registrar os dados. Eu posso dizer que é a default ou posso dizer que é aquela criada para um sistema ou aplicação específicos. Eu também preciso definir o que eu chamo de um parâmetro para um preenchimento de uma página, que é o fill factor. Então, quanto que de uma página eu vou completar, né? A cada uma das operações add update para que eu tenha um desempenho aceitável. Eu preciso também de operações de vácuo ou de limpeza, que é o que eu vou fazer com os registros quando eles são removidos. Então, tem opções como Auto Vacuum Enable ou um limite de limpeza. Se eu estiver lidando com Oracle, os comandos de criação eles são um pouquinho diferentes. Então, eu tenho que decidir como um DBA Oracle ou outras coisas. Por exemplo, eu tenho que definir como as propriedades
específica, se eu quero uma organização de arquivos RIP, index ou externa, ou se eu quero formar clusters, por exemplo. Em resumo, quais são as vantagens da gente, antes de ir lá e criar as nossas tabelas no modelo relacional, a gente fazer uma modelagem conceitual? A vantagem é que o foco todo é na compreensão da informação a ser representado. Então, quais as informações importantes, quais as propriedades importantes. Isso me serve como uma ferramenta de diálogo com o meu cliente, de tal forma que depois que isso está bem feito, transformar para um projeto lógico é completamente automatizável no caso de um relacional. Por causa desse foco, ele serve como um veículo de comunicação entre as várias partes que estão envolvidas. Ele é preciso, simples, padronizado, não envolve nada de consideração de implementação, então o foco é toda na informação. Ele é conforme e completo em relação ao modelo de referência, ao UML, ou entidade de relacionamento. Eu tiro do português, da linguagem natural, ambiguações, contradições daqueles textos longos, e uma representação diagramática que vai ressaltar os aspectos que são mais importantes. E, finalmente, eu tenho uma representação que é independente de um SGBD específico, né? E com isso, muitas vezes eu posso postergar a escolha do SGBD-alvo. Esse esquema conceitual, eu posso trocar o SGBD-alvo, né? O que eu fiz em termos de saber qual era a informação continua valendo. Ele é um ponto de partida mais conveniente para algumas atividades, no caso de evolução de sistemas ou para troca do SGBD-alvo, facilitando a integração também com outras bases de dados. E como eu tenho uma documentação bem completa, eu posso também fazer engenharia reversa. Na sequência, então, eu vou falar rapidamente de modelos conceituais e aí vamos partir finalmente um pouco para coisas mais práticas, né? Vamos falar da modelagem conceitual utilizando o modelo entidade e relacionamento. Como leitura, eu recomendo, então, que vocês leiam o capítulo 1 do livro do Roth.